Fala pessoal! Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar meio atacante uruguaio que, segundo informações que acabaram de sair no GE, tem negociações para se tornar novo reforço do esporte. Diego Hernandes, 26 anos de idade, estava no clube do Remo e pode chegar para ser mais um jogador do Leão Rubro-Negro. E veremos tudo, galera, sobre o jogador no vídeo de hoje, inclusive lances do atleta. Mas só depois de você deixar o like no nosso vídeo, comentar, hypar, se inscrever, aquilo tudo, que é de graça, rapidinho e ajuda demais o meu trabalho, tá bom? Recados dados, bora começar, né? Com os números do jogador na tela. Vamos nessa, pessoal. Número de Diego Hernandes nesse ano de 2026. Lembrando de novo, ele tem 26 anos de idade, 1,75 m, estava jogando a Série A pelo Clube do Remo, com 19 jogos, 8 como titular, nenhum gol marcado, uma assistência, 9 passes para finalização, 16 arremates com 44% de acerto no gol adversário, desperdiçou a posse de bola em média 11,5 vezes a cada 90 minutos, sofreu 10 faltas, acertou 70% dos passes que tentou, tomou 3 cartões amarelos e foi expulso uma vez o Diego Hernandes no clássico contra o Paysandu nesse ano de 2026. Torcedor do Sport, conta pra mim nos comentários do vídeo, vocês estão animados com a possibilidade dessa contratação? Calma, ainda vai ter mais informação, opinião, lance do jogador ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro, tá bom? Tá rolando sempre o nosso cupom FBScout10, que te dá 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro, tá bom? Seguindo com o jogador, pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento do Diego Hernandes, que chegou no meio do ano passado, né, ao Remo. Ele esteve emprestado no futebol mexicano, futebol chileno, aí ele volta ao Brasil para jogar a Série B pelo Remo e foi, assim, uma peça bem importante do Leão do Norte naquela Série B do ano passado, no acesso na Série B do ano passado, marcou gols importantes, 3 gols de falta, inclusive, na Série B, alguns deles gols marcados no finalzinho da partida, um deles um gol quase que histórico para a torcida do Remo, né, contra o Paysandu, no último lance da partida. Então foi um jogador que teve uma reta final muito boa de Série B, foi peça importante para o acesso, o Remo tentou de qualquer jeito renovar com o jogador, acabou não conseguindo. Porém, nesse ano de 2026, ele não conseguiu repetir, assim, o mesmo desempenho. Claro que essa questão de renova, não renova, já ficou meio que definido alguns meses antes que ele não iria ficar. Eu acho que isso atrapalha um pouco até psicologicamente o jogador, um nível de enfrentamento de Série A também, a gente tem que colocar na balança. A verdade é que nos últimos jogos, no mês de maio, por exemplo, o Diego Hernandes já foi um reserva. No clube do Remo não foi um jogador relevante, não foi um jogador que conseguiu ter muitos minutos em campo, tá bom? E será, pessoal, que além desse embrolho de renova, não renova, a parte clínica pode ter ajudado a explicar um pouco a minutagem abaixo em 2026? Rapidamente a resposta na tela, pessoal, ajuda sim a gente a entender. Além disso tudo que eu falei, mudança do nível técnico de enfrentamento, essas questões de vai ficar, não vai ficar, problemas extra-campo, ali com a diretoria. Ele também teve uma lesão ao longo dessa temporada, 24 dias fora, um mês, né? Por conta de uma lesão no joelho que ele teve mais ou menos em março de 2026. Então, claro que ajuda a atrapalhar, né? O cara que ficou 5 meses na temporada, um desses meses ele não jogou por conta de lesão, aí tem que voltar, recuperar ritmo, aquela coisa toda que a gente sabe, né? Os jogos seguintes que ele faz após a lesão, ele fica no banco de reserva, já também já não sabia que não ia ficar no clube, então, enfim, ajuda, né, a atrapalhar toda essa sequência não tão positiva no ano de 2026, tá bom? Antes de eu chamar alguns lances dele com a camisa do Clube do Remo, acho que é interessante a gente falar sobre suas características, posicionamento, função dentro de campo. Então, bora lá com mapas de movimentação, mapas de calor do Diego Hernandes. Peguei o ano de 2026, né, a atual temporada, e o seu momento no futebol mexicano, temporada 24, 25, só para a gente ter duas situações onde ele atuou por faixas diferentes do campo. O Diego Hernandes, para quem não sabe, pessoal, é um meio atacante canhoto, tá bom, pessoal? Que gosta de fazer os movimentos vindo do lado do campo para a zona central. Normalmente, ele faz isso com o pé trocado, tá? Vindo da direita para a zona central. Mas ele já atuou em algumas temporadas na sua carreira fazendo movimentos de pé natural, que a gente fala, que é um canhoto, jogando pelo lado esquerdo. Por característica, pessoal, o Diego Hernandes, ele é aquele típico jogador que a gente chama de jogador terminal. Tá? É um cara que tem uma certa velocidade, mas ele não é um velocista. Tem uma capacidade de 1 para 1 ofensivo interessante, normalmente em espaço curto. Tá? Não é aquele jogador que vai dar um tapa na frente, passada larga, vai se impor na força física. Não, é um jogador mais de espaço de técnica, de resolver situações no espaço curto, mas ao mesmo tempo ele não é aquele pontinha driblador. Tá? É um jogador que normalmente vai procurar a definição das jogadas, trazer para dentro para buscar a finalização. Quando ele está pelo lado esquerdo do campo, use e abusa de cruzamentos
para dentro da área, o cara que cobra muito bem a bola parada. Os 3 gols que ele marcou com a camisa do Clube do Remo foram gols de cobrança de falta direta, né, chute pro gol. A assistência que ele deu essa temporada, por exemplo, contra o Vasco, foi uma cobrança de falta para dentro da área. Ele criou ótimas situações com a camisa do Remo na Série B, cobrando escanteios, faltas para dentro da área. Então é aquele jogador que dá volume ao jogo, um jogador que erra muito porque tenta bastante. Então um cara que vai estar sempre tentando finalização de média e longa distância, partir para cima da marcação para clarear, para dar o chute, cruzamentos para dentro da área, bola parada, um jogador que vai dar bastante quantidade de finalizações, chances criadas para a sua equipe, só que isso ocasiona também muita perda de posse de bola, muita finalização para fora, muito erro. Tá? Não é aquele jogador para manter a posse de bola, a cadência, nada disso. É um jogador para dar volume. Como nós falamos, muita tentativa, muito acerto e também automaticamente muito erro. Tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Não faz ideia de comentar. Comenta aí, casar! Quem comentar isso, eu vou saber que chegou nessa parte do vídeo e eu vou deixar um like no seu comentário. Se puder também se inscrever, pessoal, vai ser nota 10. Faltam mais ou menos 1.500 inscritos para chegarmos aos 100 mil aqui na FBTV. E a maioria de vocês me assiste aqui e não se inscreve puramente porque esqueceu de conferir se está inscrito. Então confere aí, vai ser rapidinho, dá só um clique que vai me ajudar pra caramba, tá bom? Antes daquela parte derradeira que eu dou a minha opinião, bora ver como é que vem sendo a carreira do jogador? Bora lá. Pequeno histórico, os últimos 4 anos de Diego Hernández como jogador profissional. Temporada de 2023, pessoal, quando ele estava no Montevideo Wanderers, fez o primeiro semestre no futebol uruguaio, e chega ao Botafogo, né, para disputar o retorno do Brasileirão, quando o Botafogo brigava pelo título. Totalizando 18 jogos, desses 18 foram 13 no futebol do Uruguai, tá bom? 14 deles como titular, todos no Montevideo Wanderers. Na verdade, 13 pelo Montevideo Wanderers, né, não 14. 5 gols marcados e 3 assistências. Todos esses gols, todas as assistências no futebol uruguaio, nas partidas que ele fez por lá. Vem em 2024, que já é uma temporada que ele fica o ano inteiro no Botafogo, um ano de título de Libertadores e Brasileirão, só que ele, como a gente pode perceber, era só uma peça de elenco, né? 19 jogos, 7 como titular, 1 gol, 2 assistências. É emprestado ao Leão do México, temporada 24-25, 26 jogos, 16 como titular, 3 gols e 4 assistências lá no futebol mexicano. Veio em 2025, ele joga um pouco pelo Everton, Vinha Del Mar, né, a equipe do futebol chileno, e vai depois para o Clube do Remo. Na verdade, eu falei ao contrário, pessoal. A temporada 24-25 são os dois clubes juntos, tá? Leão e o Everton Vinha Del Mar, a temporada dos dois clubes, tá? Com um pedaço no o segundo semestre de 24 no México e o primeiro semestre de 25 no Chile. Aí sim, em 2025 ele chega no segundo semestre para jogar a Série B pelo Clube do Remo. 14 jogos, 11 como titular, 3 gols e 2 assistências. Eu acabei me enrolando ali na hora de fazer arte, mas acho que deu para entender. Resumo da ópera, pessoal. A temporada que mais jogos ele fez na carreira foi em 2022, lá no futebol do Chile, do Uruguai, quando ele faz 36 partidas. Aqui ele foi um titular absoluto do Montevideo Wanderers. Dali para frente, pessoal, ele começou a rodar muito, não consegue ficar 2 anos seguidos no mesmo lugar. Por mais que tenha tido bons momentos, como no Chile, em alguns momentinhos, no próprio Leão, quando ele chega, no Clube do Remo, quando ele chega, ele é um jogador que tem sido instável, não tem conseguido ter muita sequência em alto nível por nenhum lugar aonde ele está passando, tá bom? Voltando para mim, galera, reta final do nosso vídeo, o que eu acho de Diego Hernández possivelmente reforçando o esporte? Pessoal, eu gosto da contratação, por mais que eu tenha feito esse disclaimer, né, que ele não tem conseguido ser muito constante por onde ele passa, a realidade é que na última experiência dele em Série B de Campeonato Brasileiro, na realidade a única que ele teve em Série B, ele conseguiu chegar com o bonde andando, como vai ser agora, com a camisa do esporte, e ser determinante no acesso do Clube do Remo. Foi um jogador muito importante para o Remo conseguir subir para a Série A depois de muitas temporadas. Então é um jogador que, por mais que esse ano tenha tido alguns probleminhas, eu acho que essa questão da renovação atrapalhou bastante. O jogador, acho que é um cara que tem um trato com a bola, uma qualidade técnica acima da média para o nível de uma Série B. É certeza que vai chegar e vai voar? Não, porque ele tem tido muitos altos e baixos na sua carreira, mas eu tendo ainda a ser um pouco positivo em relação à sua contratação, ser um pouco otimista. Acho que é um jogador que pode ajudar. O esporte tem qualidade técnica para isso, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa conotação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!